Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que eu recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um pouco. Meus irmãos, nesse quarto domingo, a palavra do Senhor, domingo da Páscoa, a palavra do Senhor nos chama a contemplar este amor do Senhor, que para nós é muito importante. Não é uma contemplação apenas de dar uma olhada e dizer já vi, porque quando aqui no Evangelho fala que Deus, que Cristo, como bom pastor, conhece as suas ovelhas, como Ele e o Pai se conhecem. Jesus está falando do modo de intimidade do Pai com o Filho. Em outras palavras, Jesus vai dizer que o Pai e o Filho é um só. Porque o que o Pai faz, o Filho faz, e o que o Filho faz, o Pai faz. É um conhecimento de intimidade de alma, de vida, de pessoa. Um conhecimento que só consegue, quem sabe, contemplar. E nós somos chamados, como ovelhas, a ter esse conhecimento de Deus. Um conhecimento que não é saber apenas quem é Jesus, onde ele nasceu, quem é seu pai e sua mãe, mas é um conhecimento interior. E a gente pode ver isso em Pedro. O local onde Pedro está nessa leitura é o mesmo local quando no passado, quando Jesus estava sendo açoitado, quando Jesus estava sendo condenado, e ele traiu Jesus. É o mesmo lugar. Há um pouco de tempo atrás, há uns meses atrás, Pedro havia traído o Senhor. Mas agora, no mesmo lugar, Pedro está cheio do Espírito Santo. E é capaz de dizer aos mesmos que condenaram o Senhor, aos mesmos para quem ele negou, agora ele vai dizer: não existe outro nome, outra pessoa, no qual se pode ter a salvação. Nem acima do céu, nem aqui na terra entre nós, e nem abaixo da terra não tem outro. Mas Pedro não falou isso assim. Ele chegou na casa do delegado e falou assim: olha, você que matou o Senhor, não tem outro a quem se pode dar o dom de receber a vida. Pode procurar em qualquer lugar. O que aconteceu com aquele Pedro medroso, aquele Pedro traidor, que tinha medo da morte, agora não tem mais medo da morte, agora não tem mais medo dos homens, agora não tem mais medo da prisão. Alguma coisa aconteceu na vida de Pedro. A segunda leitura, meus irmãos, vai dizer para nós que nós somos filhos de Deus. Ele vai dizer: lembra-te daquele amor que te salvou, lembra-te de Cristo, tu és filho de Deus e você pode se alegrar com isso. E diz aqui em São Paulo, São João, não tenha medo. Sabe por que João está dizendo isso? Porque começou a aparecer lá naquele tempo já uma heresia, que é uma proposta diferente. E alguém se perguntava assim já naquele tempo: se Jesus é Deus, é Espírito, Deus pode morrer? Ainda mais numa cruz, que é a pior morte, a morte mais, vamos dizer assim, não só porque é violenta, mas porque é só para os que não prestam mesmo. Um Deus pode morrer. Um Deus que é Deus
pode nascer de uma mulher como qualquer homem. E essas teorias começaram a circular no meio do mundo. Não é muito diferente de hoje, porque você sabe que lá no Senado, lá na sociedade, no YouTube você vê isso. Muita gente está dizendo, falando mal que Jesus não existe. Quem morreu na cruz foi um espetáculo, porque foi Judas que morreu. Os cristãos começaram a dizer que era Jesus. E tem muita gente que lá, estava vendo um vídeo que mandaram para mim, tem não sei quantos mil likes. Então penso que quem pôs um like lá acredita que não foi Jesus que morreu na cruz. E isso vai se disseminando. Heresias que vão nos questionando na nossa fé. Então aqui a palavra pode dizer, lembra-te que tudo de verdade é filho de Deus. Porque se Jesus não existe, você é filho de quem? Se Deus Pai não é Pai de Cristo, quem é que nos conduz? Pedro estava cheio de quem? Aqui diz que estava cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vem de Jesus e vem do Pai. Não vem de Judas. Não vem de Barrabás. Vem do Pai. Então se eu começo a acreditar que Nossa Senhora não é Nossa Senhora, que Jesus não é Jesus, tem um outro grupo que diz que ele é um ET. Esse tem mais 1000 likes ainda, que acredita que Jesus é um ET e que nem passou pelo ventre de Maria. Mas tem tanta gente que acredita que ele é um ET. Então se ele é um ET, a gente é o quê? ETzinho? Nós somos todos ET, porque se somos filhos de Jesus, todos nós somos ETs. Então é preciso ter muita sabedoria e discernimento nesse mundo que está cada dia mais se progredindo no conhecimento, na mente artificial, como é que fala? Inteligência artificial. Então cuidado para a gente não entrar neste mundo da inteligência artificial e desmanchar tudo que Jesus fez até agora. Aí não tem mais cruz, não tem mais igreja, não tem mais Filho de Deus, não tem mais Espírito Santo, porque agora tudo é inteligência artificial. Tudo que você quer vai buscar lá. E lá é apenas um grupo de pessoas que produzem uma inteligência artificial, maneira de dizer, um grande chip, onde está tudo lá que os homens fizeram, e lá eu ponho o que eu quiser. Nessa inteligência, aqueles que criaram a inteligência, que fizeram uma máquina, para quando a gente, através do computador, ou do celular, ou de qualquer outro meio eletrônico, capaz de acessar este banco de dados, pode ter respostas. Cuidado para não se deixar de convencer pelas respostas da inteligência artificial, porque elas negam, muitas delas negam. Houve uma denúncia um tempo atrás, porque a gente perguntava quem é Jesus? O Google não dava resposta, dizia não conheço. Aí fizeram uma grande denúncia. Aí onde você põe o Google quem é Jesus, tem lá o que dizia antes, logo no começo, qualquer pessoa podia fazer uma pesquisa no Google sobre qualquer coisa religiosa. Por um tempo foi inventado, mas agora já pode de novo. Só que os textos estão mudando. Tem até uma Bíblia nova, que já está lá na inteligência artificial. Aí eu vou ler a Bíblia online. Que Bíblia será que você vai ler online? É melhor comprar uma de verdade, porque a que você vai ler pode não ser de Jesus. Então aqui diz São João, vós sois filhos de Deus, e foste resgatados por um amor imenso, um amor que não se acaba. Então eu trouxe uma maneira de vocês verem este amor de Cristo. É assim que Cristo vos ama e nos chama, meus irmãos, a contemplar. Tornaste filhos do Senhor quando tu eras um pecador, quando estavas na morte. O Senhor não se importou da nossa condição humana, nem da minha nem da tua, mas com um grande amor Ele se entregou. E é isso que diz o Evangelho: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, por isso Pai me ama, porque eu sou capaz de dar a minha vida. Mas lembre-se que ser pastor não é só o Jesus, o padre, o bispo, o papa. Você que é pai e mãe não é pastor dos seus filhos. Você não deve conduzi-los
para o bem, para o amor. Como você ama os seus filhos? Com um amor de pastor? Aquele que tem pessoas que é gerente de alguma coisa no seu trabalho, não é pastor daqueles a quem conduz? Um professor não tem uma sala de aula inteira? Como você que é professor, é pastor dos seus alunos, amando-os até a morte? Com que amor você deve amar? Porque quando chama dizendo que nós somos filhos de Deus, somos filhos de um bom pastor, está nos dizendo como devemos amar, como devemos ser. Então, olhar para esta imagem de Cristo crucificado e ensanguentado é entender bem que amor é. Porque quando a gente olha aquela dele ressuscitado, às vezes se esconde na nossa visão esta realidade. O amor exige de nós uma entrega. Por isso Cristo diz que Ele mesmo dá a vida dele, não precisa ninguém tomá-la dele com violência. Ele ia dar, porque Ele é capaz de amar. Então hoje celebrar o bom pastor não é simplesmente só ficar pensando neste amor do mundo, porque Pedro, quando não entendia nada e traiu o Senhor, ele veio guardar Jesus aqui. Aquele Pedro que antes traiu, porque não sabia amar. Quando ele aprendeu a amar, este amor que nós vimos na cruz, ele então sim teve coragem de se tornar um bom pastor. Jesus, ao longo da vida, formou Pedro para ser um bom pastor. Enquanto Pedro estava na humanidade dele, então ele não sabia amar. Mas depois que Pedro entendeu que este amor é o único, ele entregou-se completamente. Como ele, Santo Agostinho se entregou, já falei para vocês de Santo Agostinho, que arrancou o coração e disse: Senhor, pode fazer de mim o que quiser. Santo Agostinho abdicou de uma vida do mundo, uma vida de fama, de tudo. Santa Catarina, uma menina moça ainda, adolescente, naquela peste negra, quando teve, vendo que tanta gente estava abandonada, sofrida, chorando, também pelas mortes que tinham tantas, arriscando a vida dela, ela saiu pelas ruas, ajudando as pessoas doentes. E a peste negra foi pior do que o Covid que nós tivemos. No Covid, quanta dor tivemos durante o Covid, quantas pessoas se isolaram. Mas muita gente está mudando a vida, porque amam. Mesmo em casa como família, deixamos de ver nossos parentes, por nos apegar à vida. Cristo não se apegou à vida dele, porque nos ama muito. Então, quando chamamos, quando Cristo nos diz que Ele é, que nós somos filhos dele, como deve se comportar os filhos de Deus? Como devem se vestir os filhos de Deus? Como devem trabalhar os filhos de Deus? Como os filhos de Deus devem se relacionar uns com os outros? Porque este amor é o que nos faz filhos. Este amor é o que nos torna cristãos. Este amor é o que nos faz ter garantia da nossa fé. A nossa fé não é garantida por nós mesmos, mas por este amor. Então, quando o Senhor diz que quer nos conhecer, Ele fala: eu conheço as minhas ovelhas, como Ele conheceu os 12. Não é que Ele errou em Judas, é que Judas depois deixou de amar. Os outros que continuaram no amor durante a semana, quem participou, Pedro disse: Senhor, aonde iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Quando Jesus falou para os outros, não foi embora, vocês querem ir também? Pedro falou: nós não vamos ficar aqui, porque só tu tens palavras de vida eterna. Então, meus irmãos, que a gente possa entender bem este amor de Cristo. E é por isso que precisa mudar a nossa mentalidade de filhos. Nós de verdade somos filhos de Deus em São João. Mas tem gente que é católico, mas ainda não é filho. Porque ser filho não é somente ter sido batizado e estar aqui. Ser filho é ter dentro da nossa cabeça este amor. Tem muita gente aqui lá fora que é católico, mas ainda precisa ir no cinema onde tomar uma bênção.
Tem muito católico que acredita em reencarnação. Essa teoria da reencarnação, o que ela diz? A pessoa fez um pecado, grave ou não, mas fez um mal. Este mal gruda na pessoa, que é verdade. E isso, toda a consequência do nosso pecado, fica em nós. Mas o sacramento da penitência, do perdão do Senhor, diz: quando Deus perdoa uma pessoa, ela está pura, ela está toda limpa. E então quem acredita no Espiritismo não aceita a confissão, porque para poder se limpar tem que reencarnar 1, 2, 3, 4. Aí já não precisa de Deus, porque Deus é quem purifica, Deus é quem ilumina. Mas para eles a reencarnação, 1 ou 2, vai limpando a pessoa até ela se tornar iluminada. Quando ela for iluminada, vai para as alegrias. Nós precisamos apenas amar o Senhor e arrependidos e pedir perdão. Então, se uma pessoa que crê nessa doutrina, vem para a igreja católica, se batiza, mas não muda a sua cabeça, se batiza na católica, mas continua acreditando que para ser puro, precisa reencarnar. Ele não acredita no amor do Senhor, nem no sacramento da penitência, que tudo perdoa, que tudo ilumina com o seu Espírito. Então isso é mudar de mentalidade. Se eu entrei nesta igreja, a minha mente tem que ser de acordo com aquela da cruz. Quando Cristo que nasceu de Maria, não dá para eu estar na igreja acreditando numa outra doutrina na fora. Então, quando São João diz: vós sois filhos, é para dizer na nossa mente: se eu sou teu filho, eu sou como tu, tua imagem e semelhança. Então, aquela doutrina que fala diferente já não pertence mais a mim, porque não dá para eu ficar numa igreja que fala da ressurreição, que fala do amor, que fala do perdão, que fala da misericórdia, e eu continuo ainda acreditando naquela outra, nova ou velha, não importa, ou numa ideologia, ou numa doutrina que o mundo faz. Como devem se comportar os filhos de Deus neste mundo? Como devem se comportar os filhos de Deus nesse monte de religião que tem? Como devem se comportar os filhos de Deus? Será que dá para ser filho de Deus na católica e ser filho de Deus numa doutrina que é contra a cruz? Que é contra a ressurreição? Que é contra o dom de perdoar, de dar a vida pelo inimigo? Em muitos lugares por aí se pode ter mais de uma mulher. Aqui com Cristo é chamada a castidade, ia ser esposo de uma mulher só e marido. Esposa de um homem só e marido de uma mulher só. Mas por aí tem lugar que diz que você pode ter mais. Então dá para ser cristão e acreditar em poligamia, quando o Senhor ensina a monogamia? Então ou eu mudo na minha cabeça a minha mentalidade, ou como é que eu vou dizer que eu sou filho de Deus? Dizendo que Deus não diz, fazendo o que Deus não faz. Lembrados que foi este amor que vos libertou destas coisas que enganam, para vocês serem livres e poderem viver este amor do Senhor com toda a liberdade na condição de filhos de Deus. E como Pedro, cheio do Espírito Santo, não se envergonhar desse nome. Como Pedro, cheio do Espírito Santo, em qualquer lugar que tiver, ter coragem de dizer: Cristo me libertou, Cristo me salvou. E se você quiser ser salvo, precisa de Cristo. Em qualquer lugar que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, e aqui mesmo dentro de nós na igreja. Porque aqui dentro de nós mesmos temos problemas também. Aqui dentro de nós. Que nós, cheios do Espírito Santo, tenhamos coragem de dizer: Cristo é o Senhor. Cristo é o bom pastor. E somente Ele sabe nos conduzir ao Pai.